Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, aquele que nos fortalece, nos capacita e nos direciona, nos concedeu vitória, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que está derrubando todos os montes, assim como ali ele disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres aquele monte, lança-te ao mar, e assim sucederá, da qual ele é aquele que tem operado grandes sinais em nosso meio. Ele é aquele que, confundidos e envergonhados, aqueles que confiam em seus deuses, impossíveis de os salvar e os justificar, e por isso vem a ira do Cordeiro, porque fazem da mensagem da cruz em vão um alto preço pago ali no madeiro, do qual ele disse: não vim condenar, vim para salvar aqueles que estiverem na condição de condenados como perdidos e reconhecerem da onde ele é grandiosíssimo em misericórdia e benignidade, que é o fato de tudo não se encerrar, porque se renova a cada manhã, mas então chegará quando o Pai estipular daquele grande dia, e então tudo encerrará, da onde a palavra nos diz, como ele está dizendo, tudo aqui cessará. Mas a sua palavra jamais cessa e ele é eterno, assim como o seu amor por aqueles que perseverarem até o fim, segundo as obras de benevolência, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, e seremos justificados por ele, porque ele é o elo da perfeição, o sacrifício que já foi pago, um alto preço, mas que é necessário perseverar sendo os seus imitadores, porque a salvação vem pela fé. E se retrocede, passa a ser injusto, já não se tem a fé, né, se naufraga, já não se opera aquilo que ele nos concedeu, que é irrevogável, porque a própria teimosia, a própria ignorância os roubou a verdade que antes havia, da qual era possível os justificar e os salvar. Mas nós somos daqueles que retenhamos firmes o que tens até o fim, o confessando como o único e suficiente Salvador de nossas vidas diariamente de boca, e crendo, né, guardando o nosso tesouro, da onde aquele que tem um tesouro num coração de carne, a sua boca está a anunciar esse tesouro, os mandamentos, que só há um bom, como ele disse, os mandamentos, todo aquele que é cumpridor, né, através da graça que opera em nós, todo aquele que persevera com um discurso verdadeiro, porque muitos são os que com discurso falso, ludibriadores, assim como desde a época que ali ele passou pela morte de cruz, já havia vários dos fariseus, dos anciãos, assim como dos escribas, assim como tem vários nos dias atuais, do qual ele diz: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é como um sepulcro caiado, né? Onde ele fala: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. Mas quando se chega à manifestação da sua luz maravilhosa, tudo aquilo que é dito nas trevas é revelado na luz. E assim nós temos contemplado dia após dia o esfriamento do amor. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. E assim nós temos contemplado dos dias de apostasias, dias de esfriamento, dias onde o ministério da iniquidade está sendo expulso, a porta lhe foi fechada, da qual a palavra diz que, devido à imparcialidade, por um tempo eles até venceriam os seus santos, mas agora chegou o tempo onde o seu tempo se encerrou, tempos da indignação, onde a porta lhes foi fechada. E cabe àqueles que estão com a porta aberta, segundo a graça, segundo como mediadores, entre aquele que é mediador entre Deus e homens, da qual nós o anunciamos. Ele é o único mediador. Ninguém pode alcançar o alto dos céus senão por aquele, o terceiro pavilhão, senão aquele que veio de lá, enviado pelo Pai, que fez
ali prodígios e sinais e continua a operar, porque ele passou pela morte, morte e cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele da qual foi anunciado, porque procurais entre os mortos aquele que vive? E ele é aquele que vive e que reina, aquele do qual nós depositamos a nossa confiança e que em mais um dia nos concedeu a vitória. E feliz, bem-aventurado aqueles que perseveram até o fim, porque alcançarão ali o favor imerecido, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, e ele aqueles que perseverarem até o fim, sendo justificado pelo elo da perfeição, alcançarão a terra prometida, da qual poucos entrarão, porque o caminho é estreito e muitos ficam à beira do caminho. Mas nós somos daqueles que perseveramos e encorajamos aos amados irmãos que procedam firmes, retenham a fé e as obras de justiça que acompanharão a nossa alma. E assim perseverar em mais um dia, sedes renovados e transformados, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos conduz a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, dali, da qual é a nossa mãe do alto, que é a livre, e assim perseverar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.